Eu estava aqui tomando meu café e comecei a pensar a respeito de uma história que eu ouvi, que diz assim, que uma moça ia passando por um lugar, um jardim, e ela viu um casulo. E dentro do casulo, um bichinho que se remexia bravamente para sair daquele casulo. E ela percebeu que ele fazia muito esforço, e não conseguia sair. E aí, ela com dó do bichinho, abriu, quebrou um pedacinho do casulo, abriu, e o bichinho conseguiu sair. Porém, quando aquela quase borboletinha saiu do casulo, tentou voar um pouquinho, mas caiu e morreu. Por quê? Porque o seu processo foi interrompido. Ao tentar ajudar o bichinho, a menina interrompeu o processo e suas hastes das asas não foram devidamente fortalecidas para suportar o voo. E, ao invés de ajudar, ela fez com que a borboletinha morresse. Me fez pensar na minha própria vida. E pensando em minha vida, não tem como não pensar nas coisas do alto. E aí eu comecei a refletir sobre a vida de alguns servos do Senhor que foram chamados para fazer diferença no mundo, né? Pensei em José. Olha só, creio que vocês todos conhecem a história de José. Mas, caso não conheçam e queiram saber mais detalhes, a partir do capítulo 37 de Gênesis até o último capítulo, que é o 50, você pode estar encontrando essa riqueza que é a vida de José. Então, José era um servo do Senhor, filho de Jacó, com a sua amada Raquel. E Deus tinha um chamado na vida de José. Só que, para José chegar ao propósito que o Senhor tinha na vida dele, José teve que passar pelos seus processos. E um dos processos de José seria ficar longe de sua parentela, para ser moldado e tratado. E um dia, os seus irmãos o venderam como escravo. E José foi parar na prisão. José sofreu muito, mas nunca José se afastou do seu Deus. José passou muitos anos na prisão, mas, como um bom servo do Deus Altíssimo, ele começou a fazer diferença lá na prisão. E tudo que ele fazia prosperava. O chefe da prisão começou a dar responsabilidades para José. E o que era antes um lugar feio, sem prosperidade, começou a ser modificado. E um dia Potifar, ao visitar a prisão e ver o que José estava fazendo naquela prisão, deu para ele uma oportunidade de ser mordomo em sua casa. E lá foi José, todo feliz, todo alegre. Não é assim quando a gente vence uma batalha? Venci, superei, o Senhor me tirou dessa, glória a Deus. E foi assim que José foi. E tudo prosperava na casa de Potifar. Tudo ia bem. Até que a mulher de Potifar se engraçou de José. E aí veio a tentação, porque ela tentou seduzir José. E pela fidelidade que José tinha a Deus e ao Potifar, por lhe dar uma oportunidade, José correu. E ela, não satisfeita com essa situação, o que ela fez? Contou para Potifar que foi José que a seduziu. E ele voltou para a prisão. E recomeçou um outro processo. E nesse processo, ele decifrou os sonhos de 2 prisioneiros que eram empregados de Faraó, o rei do Egito, e estavam presos. E um deles, ele disse, você vai ser livre. E foi o que aconteceu. Quando este rapaz estava saindo, José disse, lembra de mim, fala de mim para Faraó. E passou anos, até que um dia Faraó teve um sonho e nenhum sábio conseguiu revelar o sonho de Faraó. E aquele homem lembrou de José e falou de José para Faraó. Faraó mandou buscar José.
José, através da sua fé e do seu relacionamento de intimidade com o Senhor, que passou a ter durante os seus processos, ele revelou o sonho a Faraó. E, como prova de gratidão, Faraó o colocou como o segundo homem mais poderoso do Egito. Sendo o Egito a nação mais poderosa da terra, o segundo homem mais poderoso de toda a terra. E passando por toda a fome que aquele lugar passou, de acordo com a revelação do sonho de Faraó que José conseguiu fazer, seus irmãos foram ter com ele. E aí, o processo em ação. Tudo que ele tinha aprendido, ele pôde colocar em prática, através daquele momento. O Senhor, através de tudo que ele passou, o ensinou a perdoar. Deus o ensinou aquilo que está lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. E José não só foi honrado ali no Egito, mas por todos os seus irmãos. Reviu seu pai e tudo mudou. Mas não foi da noite para o dia. Não pense que o processo dele foi fácil. Ei, você que está passando por esse processo e tem dito ao Senhor, eu não suporto mais. Quando a gente não suporta mais, a gente se arrasta, bota o nosso joelho no chão e clama pelo Consolador. E o Espírito Santo de Deus nos reveste para concluir o processo. Para que quando chegar o momento certo, o momento em que o Senhor disser, agora sim, você está pronto, nós possamos honrar ao nosso Deus. Mas temos que honrá-lo no dia do processo também. Porque por onde José passava, ele fazia diferença. Que você e eu possamos, como José, durante os nossos processos, durante as nossas lutas, durante o nosso aprendizado, honrar o nosso Deus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Graça e paz.